É muito importante você se conhecer. Você se conhecendo, você consegue entender os seus limites, e entendendo os seus limites, você consegue reorganizar e organizar também a questão do uso da planta. A planta não é o tema da minha pesquisa, ela é a lente através da qual olho para o mundo. É o que o invisível sempre encontra uma forma de aparecer. A arte é uma dessas formas. Sente o cheiro, tu sabe que é o maca. O perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Que um pedaço de mim clona. O beat é do Santizu, toma. Fala galera, está nos ares mais um Aperta o REC, o nosso podcast do guarda-chuva do maconhômetro, em que conversamos com as pessoas que falam sobre maconha, se expressam sobre maconha, e hoje trazemos essa expressão vivíssima, com cores, com formas, com a física ao seu dispor. Se você gosta de arte, o papo hoje é para você também, porque trazemos um grande artista e escultor da nossa cena canábica, o Aníbal. Como é que você tá, meu brother? Quem quiser conhecer já o trabalho, ele é conhecido nas redes sociais como Ganja 3D. Mas fala com a gente, meu irmão, como é que você tá? Seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí, galera, tudo na paz? Como é que vocês estão? E aí, Macana, suaves, muito obrigado pela apresentação aí. E é isso, bora trocar ideia, conversar, curtir a brisa, né? Perante a aura da planta, e é isso. Ô, papo reto, mano, uma honra pra gente receber você aqui, né? Você que, mano, é um escultor, certo? Podemos dizer assim? A sua principal forma de expressão artística é a escultura? Sim e não também. Ela começou pelo processo de escultura, depois desenho, mas depois eu, por conta da planta mesmo, né? Eu acho que é o que a gente vai colocar uma ideia aqui também. A questão de evidenciar outras formas artísticas também, né? Então agora eu meio que me chamo de artista visual, não antigamente igual artista plástico, mas artista visual porque eu também estou pesquisando a parte de performance também, pintura, entre outras formas de expressão artística com foco na planta, né? Pô, cara, que maneiro. Artista visual. Achei foda, né? Até porque é isso. Tem várias formas de se ver, às vezes até o mesmo artefato, o mesmo objeto, o mesmo desenho, a mesma pintura. Mas fala pra gente, mano, como é que começou essa sua brisa se juntando com a maconha, tá ligado? Você já era cara entusiasta da arte antes e a maconha veio depois? Ou tu já começou a fazer arte voltado a cannabis? Como é que foi essa tua jornada? Então eu vou explicar um pouco da minha história com relação à planta, que tem muito a ver com o meu trabalho. A planta, a maconha, ela entrou na minha vida quando eu parei de beber álcool há mais ou menos uns 9 anos atrás, quando eu tinha uns 25 anos, que eu encontrei a planta por conta de amigos do grupo de pesquisa que eu fazia parte. E aí minha relação com o mundo, né? Ela mudou de uma forma muito complexa, entendendo a relação com a planta. Isso eu tô falando mais ou menos de 2017, assim, e tal. Eu tive meu contato com a planta e foi quando eu tava parando de beber álcool também, e ela mudou a minha percepção. Na verdade, a planta, ela me fez parar de beber álcool, questionar várias questões e tal, com relação à minha vida, processos. E na parte artística, ela teve uma importância muito grande, porque ela pegou na minha mão e falou assim: Aníbal, você é artista. Então ela me ajudou a destravar várias amarras, vários processos, assim, igual eu tendo a honra de escrever para a coluna do Cannabis Monitor, sobre esses processos também. Então lá também tem um pouco mais detalhado, assim, minucioso sobre a minha pesquisa também. Então a planta tem uma importância muito grande assim, porque ela me fez enxergar artista. Obviamente, vocês sabem disso também, a galera que trabalha com conteúdo e uma série de questões, a gente não faz nada sozinho, né? Assim como a maconha, que me pegou na mão e falou assim: Aníbal, você é artista. Teve uma pessoa muito importante também, que é a Ana Elisa, que é a minha curadora. Ela teve uma importância muito, muito grande, assim, na minha caminhada como artista. Então, quero agradecer ela
até o pessoal da Universidade Federal de São Carlos da minha cidade e a biblioteca comunitária também da UFSCar, que foi onde eu fiz minha primeira exposição com as esculturas, né, com a temática da planta. Agradecer também o pessoal da Matilha Cultural também, que eu tive a honra de fazer a exposição em 2024, cujo nome é As Dimensões da Planta. Depois, nesse processo, só aproveitando a parte dos agradecimentos, né, que é importante, a própria Expo Cannabis também, que convidou a gente para fazer essa extensão da exposição. A Lani Lima, também, do pessoal da Agenda Canábica, do Social Media, que me ajudou nesse processo de destravar, de fazer conteúdos, né, os vídeos artísticos que eu estou fazendo agora. E o Cannabis Monitor também, que tem me ajudado muito nessa força e na divulgação também, com a coluna, que eu estou muito feliz com esse convite. Ao próprio FIC também, que eu tive o prazer de fazer as esculturas. É isso, assim, só agradecer que eu não consigo fazer nada sozinho, né? Onde eu quero chegar e levar a arte também. E os estudos da planta, essa galera tem me dado uma força também, fora os amigos, familiares. Muito maneiro, né? Essa galera aí que você citou, a maioria deles eu conheço pessoalmente também, é um pessoal muito foda, que faz muitos corres acontecerem, né? A estatueta que você fez pro FIC, pô, foi muito foda, mano. Foi praticamente o Oscar canábico, tá ligado? E tu pôde fazer a peça que o vencedor das categorias levavam pra casa. Aproveitando o que você falou, conta um pouco como é que foi fazer essa obra, como é que foi a obra, pra galera que não viu. Conta um pouquinho aí, essa experiência. Para mim foi uma honra o convite também que surgiu. Fiquei muito feliz, assim, a todos os envolvidos do FIC, né, do Festival de Cinema Canábico, que eu tive a honra, né, de fazer as esculturas. Muito interessante, Macano, sua pergunta, porque eu peguei o material, a seda, né, ou rolo em seda, da exposição que eu tinha feito em São Paulo, em 2024, na Matilha Cultural, cujo nome é As Dimensões da Planta, em que era a cortina de seda, de rolo. E eu guardei esse material. Falei assim, pô, vou deixar esse material aqui guardado para alguma coisa. E aí, quando me surgiu esse convite, eu comecei a pensar muito nisso, a cortina, o cinema, o que se abre, a brisa, a materialização disso, a transparência, a película, né? Então foi tudo muito bem pensado e estruturado para a criação das esculturas. Então os troféus, né, da premiação, eles são o material que estava nessa exposição. Eu pude trazer um pouco também da exposição que eu fiz para os premiados, né, do festival também. Essa proposta foi diferente, né? Porque foi esculturas criadas a partir do ritual do fumar. Tem tudo a ver também com a proposta que o festival promove. Então, para mim foi muito legal, assim, foi muitas horas de trabalho também, porque foi tudo feito à mão. Eu mesmo cortei as folhinhas, fui fazendo os pechivos, colocando um por um também, dando esse formato. A arte é subjetiva e ela tem várias interpretações sobre, e é uma mudança constante também dessas interpretações, né? A caixa, por exemplo, a planta, ela tá um pouco comprimida. Por quê? Porque a planta quer sair, né? E é isso um pouco também, na minha interpretação, o que o cinema faz, né? O próprio cinema canábico e tal, com essa proposta. Mas é isso, fiquei muito feliz, assim, o feedback foi muito massa, assim, também. Só agradeço aos envolvidos aí. Pô, cara, muito foda saber um pouco das ideias por trás da obra, tá ligado? Tipo assim, é muito maneiro enxergar como cada espacinho ali é pensado pra conversar com quem tá enxergando de alguma maneira, né? Que é o papel da arte, né? Comunicar e dar uma mexida com quem tá curtindo ali, com quem tá olhando ali o que tá acontecendo. Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor.
Fico muito feliz, mano, de entender, né, que além de um artista, pelo visto, você também é um estudioso nesse lugar da arte, né, cara? Conta um pouco pra gente. Você estuda muito sobre isso? Como é um pouco dessa sua função de artista, de criador? Como é um pouco do seu dia a dia nesse lugar? A própria planta, o ato de fumar também, né? Eu aprendo muito com ela, assim. Então, eu costumo falar, né, que, igual o professor Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista, fala, né, a planta é uma planta professora. No meu caso, ela tem um papel fundamental, não só na parte criativa, mas também no processo de criação, tanto das esculturas, das minhas obras, dos vídeos também que eu faço. E ela me desperta muito o interesse, porque, igual também depois, se vocês quiserem dar uma olhada no artigo que eu escrevi para o Cannabis Monitor, do Eu Planta, Nós Somos a Planta, né? Também está muito associado a isso, a esse entendimento e aos processos de estudo da planta, e essas descobertas também que o próprio sistema foi silenciando, é um processo, para mim, é sempre de descoberta. Nunca é um processo fechado, é sempre um processo aberto, porque igual eu costumo falar para os meus amigos e a galera também que está envolvida aqui também, para mim é muito mais importante o processo do que o resultado final, porque você entendendo e aprimorando o processo, você consegue criar, entre aspas, né, vários resultados finais. Eu amo a planta, eu acho que dá para perceber um pouco isso no meu trabalho, assim, também, e, pô, é muito massa poder estar aqui e falar sobre isso, né, porque é de uma complexidade muito grande, porque eu sempre tenho um cuidado quando eu vou fazer, principalmente as esculturas, os vídeos, esses processos criativos, é sempre importante ser a planta. O que significa ser a planta, né? É o ato de consumir a planta. Quando eu vou fazer uma escultura, por mais viagem que possa ser, eu tenho que ser a planta. Então eu tenho que estar no meu estado ali de meditação com a planta. Eu bongo bastante, solto fumaça nas esculturas, para ela meio ter uma simbiose ali de ela também estar em transformação, né? Como eu estou criando uma forma que está associada esteticamente, né, da parte botânica com a planta, então é muito importante eu pensar todas essas questões assim, principalmente colocar questões desses processos históricos que o próprio sistema tenta calar, como a série da transespécie e tal também, a parte do rosto, a identificação na questão racial também, que é muito importante assim. Essas histórias que o sistema tenta silenciar, né? Então, eu tenho todo esse cuidado também com relação a esses processos. Não só na questão das esculturas, mas também na questão dos desenhos, na parte performática também, que eu estou desenvolvendo mais, assim, também. Então, são estudos que é o tempo todo, assim, é toda hora e tal. As pessoas também me ajudam muito nessas questões de pegar referências. Se eu vejo alguém na rua, de chavando ou fumando, eu falo, nossa, que interessante, dá pra fazer assim, olha só como é que é o jeito que ela pega o beck, como que a pessoa sopra, como a pessoa de chava com a mão e tal. Então, todos esses detalhes, dessas nuances que passam desapercebido na questão do cotidiano nosso, a planta, não sei como que é isso pra vocês também, né? Mas, para mim, ela torna os detalhes, por conta do sistema em que a gente vive, da correria, às vezes passa desapercebido. Quando eu fumo e estou em contato com a planta, parece que se reorganiza o modo de como eu vejo as coisas. E eu costumo falar, né, a arte em si, a própria planta também, né, tornar o invisível visível. A gente também tem que estar aberto a isso, né, que é um processo, né, tipo, aprender com a planta. Como que é aprender com a planta? Aí isso é subjetivo de cada um, né, mas no meu caso é aprender comigo mesmo, aprender com a planta. A planta, ela tem a sua magnitude, né? Uma série de questões aí também. É diferente você fumar um prensado de fumar uma flor. Aí se a gente entrar na questão botânica da flor, tem vários strains também, uma série de processos que isso muda a sua chapação, a sua brisa, a sua forma de entender o mundo também. Uma série de questões e detalhes, que tudo isso que eu tô falando também tá em processo artístico, né? E construção também para as minhas obras. Ô amigo, na moral,
Muito foda. Pensei em um monte de coisa pra comentar sobre as paradas que tu falou, tá ligado? Mas, pô, a gente tá conversando aqui, né? Não vou mentir, tô fumando um e tal, chapadão. E uma das paradas que mais me pegou é tu falar que dá uma bongada e sopra na arte, tá ligado? Porra, achei isso muito maneiro. Então, isso é muito importante, assim, esses são detalhes, assim, que só com a convivência com a planta, com o estar chapado ou estar sob efeito a planta, né, acontece, né? Então, isso é muito massa. Que nem, por exemplo, agora, a gente tá no podcast. Eu tô falando, conversando com vocês. Eu não estou gongando. Por quê? Pra mim, me conhecendo, não é o momento agora de eu gongar. Então, agora, eu tô vaporizando. Uma vaporizada de vez em quando e tal, porque se eu fico muito chapado, eu começo a esquecer algumas coisas. Mas aí é uma coisa também que eu quero falar sobre isso, que às vezes, não sei como que é isso pra vocês, mas quando eu fico muito chapado, não é que eu esqueço as coisas, é que vem tanta informação de pensamentos sobre, que às vezes eu acabo me perdendo na própria fala, assim, não sei como que é isso pra vocês. Então, tem uma coisa que é importante a gente conversar, assim, né, e passar também para as pessoas, é muito importante você se conhecer, porque você se conhecendo, você consegue entender os seus limites, e entendendo os seus limites, você consegue reorganizar e organizar também a questão do uso da planta. Assim como para qualquer droga ou psicoativo, né? No caso da maconha, da planta específica, né? Psicoativo. Porque a gente se conhecendo, a gente tem uma brisa leve, suave, a gente consegue usar ela como uma ferramenta, como uma planta professora também. Então, é isso que eu queria falar. Pô, importante mesmo, cara. Importante é isso, né? Consciência. Pra pessoa também conseguir entender a própria onda, conseguir ter uma boa onda. Quando quiser também passar um pouco na chapação, também faz parte, mas sabendo o que tá fazendo, né? Preferencialmente. Uma parada que você falou que eu achei muito interessante também, cara, sobre a questão de você considerar o processo mais importante que o resultado, tá ligado? Eu concordo muito com essa parada também. Tem uma música do MC Marechal que ele fala assim, que não adianta buscar as respostas se tu não tem os porquês, né, cara? Tu é o que é ou só o que você tenta ser? Tu é o que eles são ou nunca conseguiu entender? Tu é o que eles querem, tu é o que eles escolhem, tu é sem querer. Não adianta buscar resposta se tu não tem os porquê aí. Essa porra, o cemitério é o relento. São vários mortos-vivos caminhando sem sentimento. Os papos de futuro na praça ficou no tempo. E dos amigos antigos diz quantos ainda vive o momento. A jornada que nos leva a algum lugar, por vezes, de fato, é mais importante e ensina mais do que chegar no lugar, né, cara? Só que é isso, você trabalha com arte. Onde você expõe suas artes, né, um pouco pra galera ter um pouco de noção. Você vende sua arte, como funciona esse processo também mercadológico dentro desse teu ofício? Essa é uma questão complexa, principalmente para quem é artista e trabalha com arte, né? Esse equilíbrio sobre esse sistema capitalista que a gente vive, né? Trabalho muito sobre demanda, né, de esculturas e quadros, pinturas também. Então, se alguém tiver interesse, é só mandar mensagem para mim e tal, na questão de projetos, essas coisas assim. Mas essa é uma pergunta muito complexa, assim, porque para mim, assim, por isso que eu trabalho muito nessa questão de fazer as esculturas ou a minha arte sem alguma demanda. Por quê? Na minha visão, a arte, ela é algo que é genuíno, né? Eu faço as minhas obras, o meu processo criativo nisso tudo também, primeiramente para mim. Então, esse é o mais importante, é fazer arte ou qualquer coisa que seja, né, que você tá afim, na brisa, na disposição também, é fazer para você. Porque você fazendo para você, você vai conseguir sustentar isso de uma certa forma por um bom período ou até para sempre, né? Porque você está fazendo para você, né? Você não está fazendo para com um pedido ou uma demanda específica assim. Então, eu sempre tento tomar esse cuidado, por mais que a gente vive num sistema capitalista, tem as contas para pagar e tal, fazer pra gente primeiro. E tem uma coisa interessante, assim, sobre isso que você falou, Macano. Eu, por exemplo, estava travado para fazer conteúdos para rede social, por exemplo. Por quê? Tem uma coisa também que eu acho legal a gente trocar uma ideia, e no campo da arte, isso é muito importante e destacável, que é a questão de comparação. Principalmente nas redes sociais, essa loucura, né? O tempo das redes sociais é outro, com um tempo em que a gente vive, né, real, vamos dizer assim, né, fora das telas.
Então tem um outro tempo, né? E essa mistura junto também com o uso da planta também, né? É muito interessante, assim. Então, eu acho que o mais importante nessa questão, assim, desses processos, e eu tô falando também um pouco do meu processo, né? É muito essa questão de não se comparar com os outros, né? Por quê? Nós somos seres individuais e únicos, e cada pessoa nasceu no seu núcleo, e uma série de questões. Isso também eu uso também como base de estudos e de processos, porque cada um vai ter uma visão diferente do que é a planta, do que a planta significa, do que a planta representa, uma série de questões de como a pessoa pega a planta, como a pessoa usa a planta, se a pessoa nunca fumou uma flor na vida, a visão dela é outra. Claro que por conta das redes sociais o acesso agora tá outro também e tal, mas aí também, né, tem uma série de questões que são únicas e específicas de cada ser humano, assim. Mas é isso, eu não sei se eu já dei uma viajada aqui, me perdi um pouco, mas aí você vai me guiando, bacana. Irmão, é foda porque o que eu mais gosto nesse podcast é quando a gente dá uma viajada e o público se amarra também. É tipo uma terapia, né? A gente nunca sabe se é a resposta certa, mas o importante é a resposta que a gente dá. E assim, cara, é foda, né? Essa questão das redes sociais, né? E da arte, tá ligado? Eu fico me perguntando, será que as redes sociais são, de certa forma, inimigas da arte? Por cobrar, né, um excesso de postagem, um excesso de produção de conteúdo, né? Como você mesmo falou, a arte, quando demandada, às vezes acaba não sendo totalmente, né, a ideia do autor, acaba não tendo essa pureza da vontade vinda do genuíno nada, tá ligado? Para a construção de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a rede social ajuda você também a mostrar a sua arte para outras pessoas, né, brother? Hoje em dia, se a pessoa quiser ver tua arte, ela vai escrever lá no Instagram Ganja 3D e vai achar tuas paradas, tá ligado? Como é que você enxerga essa parada, cara? Redes sociais e a arte, como você interage com isso, como você se sente, né, como artista, tendo que interagir nesse meio da internet, nesse meio digital? Para mim, tudo isso que você falou tá sendo um processo. E um processo de descoberta, assim, né? Principalmente essa questão dos comparativos, né? E isso eu tenho trabalhado muito também. O artista, isso é a minha visão, não pode se prender a essas questões de comparação. Por quê? Se o artista se compara com as outras pessoas, ele não cria. Ou ligar para o que os outros pensam também. Isso é muito difícil, né? Ligar para o que os outros pensam. Ainda mais vocês também que fazem conteúdo e tal, né? Tipo, essas questões são processos e eu uso também a própria planta como ferramenta processual desses entendimentos, tanto do meu trabalho e da minha pesquisa nesse campo das redes sociais, é tentar não ligar para isso. Não é fácil, isso é um processo contínuo, é uma luta diária, porque a gente está sempre bombardeado pelas questões do algoritmo, as restrições também do próprio algoritmo com relação à planta, ao lance de não poder escrever ou maconha ou outras variantes. Na questão criativa, isso é massa de uma certa forma, né? Mas impede algumas outras também. Mas é um processo constante, assim, e aí agora meio que eu consegui achar o formato que me encaixa mais no meu processo criativo e tal, nos vídeos também, então tá sendo uma descoberta constante, eu não posso me comparar com as outras pessoas, porque eu sei que eu tô fazendo algo que, pra mim, né, por isso que eu tô fazendo os vídeos pra mim, pra depois lançar pras pessoas, então eu tô lançando eles uma vez por semana, então eu tenho todo um cuidado de não atropelar os processos, de não tentar seguir o algoritmo, isso é muito difícil. Principalmente a gente sendo impulsionado e bombardeado com um monte de informação. O tempo da internet, ele é diferente do tempo real que a gente vive fora das telas. E eu tenho tentado colocar isso sempre no meu trabalho também, com relação ao tempo da planta. Não sei como que é isso para vocês, né? Mas quando a gente fuma, a percepção de tempo e o tanto, a quantidade também, a dosagem que a gente fuma, a percepção de tempo ela muda. Então, eu também tenho trabalhado e usado as redes sociais também como um laboratório.
Quando eu consegui destravar, e foi um processo de anos assim, tipo, o que que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu sou muito louco, ou meu trabalho, ou algo assim. A arte, ela é subjetiva, a obra, ela é aberta, que é o que eu vou falar agora no próximo texto da coluna, também lá do Cannabis Monitor. A planta como referencial teórico, e entra muito bem o que o Macana falou aí com relação às redes sociais também. Então, tá sendo um processo de descoberta e de aprendizado, assim, Macana. Tipo, é uma luta, assim, sabe? Tipo, tentar meio que... Eu não quero lutar com o algoritmo, ele tá acontecendo lá o tempo todo e tal, tá com as suas restrições, uma série de questões, mas que eu tô fazendo pela planta também e por mim também. Então tá sendo um processo muito legal, eu tô descobrindo muita coisa, igual você falou dessa questão do alcance, tô conhecendo pessoas novas, ou até artistas que eu admiro e tal também, então tá tendo esse reconhecimento, então para mim é isso. Graças a Anne, da Social Weed também, que me ajudou, me deu uma força nisso, assim. Tô nesse processo, nesse estudo diário e não tem um fim. Se deleitar com esse processo, né? Exatamente como você faz com a sua arte, né, meu amigo? Para a gente ver que essa ideia que você tem de aproveitar o processo não tá só no seu trabalho artístico, como também é algo que você incorpora na sua vida, né? Eu entendo também, eu sou uma pessoa que penso bastante sobre isso. Espero também, quando chegar lá no momento final, no momento derradeiro, né, antes do apagar das luzes, de fechar as cortinas da vida, que eu tenha tido orgulho desse processo que vivemos aqui, né? Voltando a falar diretamente sobre execução do trabalho artístico, né? Que esse nosso podcast, por vezes, a gente adentra nessa seara que é como é fazer o que você faz, né? Então eu te pergunto, tu tem alguma rotina de criação? Se você pensar, vou fazer tal coisa. Ou então você tem alguma rotina de, preciso divulgar tal parada, então vou fazer um vídeo XYZ. Como funciona esse seu dia a dia em contato com a arte, pensando em produzir arte, fazendo as coisas? Como é que é isso para você? Bom, essa pergunta é complexa, ela não tem uma regra, e eu não gosto muito de regras também pro meu trabalho, assim. É muito livre. Eu tenho uma rotina normal, assim, de acordar, tem os horários e tal, para acordar, para almoçar, essas questões assim. Tem a parte mais de manhã de organizar as tarefas, às vezes fazer as culturas, e na parte da tarde eu estudo, às vezes faço uma edição de vídeo, mas assim, Macana, não tem uma regra muito específica, é tudo muito livre. Eu presto muito atenção em mim, então eu vou prestando muito atenção em mim e também no ato de fumar, né? Então a planta também ela vai me guiando e me ensinando muito isso, assim. Então, principalmente agora nessa fase de fazer os vídeos e tal, de gerar esse conteúdo, assim, eu tô descobrindo muitas outras coisas, então meio que a minha rotina está sendo um pouco voltada para essa parte de audiovisual. E também agora também com a parte de escrever para a coluna, para o Cannabis Monitor. Então está sendo um processo que, juntando a parte de produzir os vídeos e da coluna também, e fora a parte das esculturas e dos desenhos e os estudos, está sendo tudo uma somatória desses processos. É isso, não existe uma regra. Claro que assim, se eu posto o vídeo uma vez por semana, então meio que ali eu já vou juntando mais ou menos, beleza, tais dias eu vou pensando nisso e tal, mas não é uma regra. Não tem muito, eu vou fazer isso. Às vezes as coisas mudam também, então eu tenho que respeitar muito isso também, essa parte do processo criativo. Por isso que o prazo de uma semana, para mim, é confortável, porque não fica acelerado. Porque, fazendo um comparativo um pouco com a planta, né? A planta, se você força ela a crescer rápida demais, o que vai acontecer com ela? Ela vai gerar estresse. E não é o que a gente quer, porque a gente busca buds bem resinados, a planta não ficar hermafrodita e uma série de questões, né? Então, eu brinco muito com isso também. Se nós somos a planta, também tem que respeitar esses processos. Claro que no sistema que a gente vive é muito difícil, né?
Pô, muito foda, irmão. Acho que é importante, né? Tipo assim, é um processo de presença e escuta, né, da própria vida para realmente se comunicar com você e entender o que o seu corpo quer, né, exprimir em algum momento. Seguindo nessa temática da arte, cara, conta um pouco pra gente suas referências, tá ligado? Com quem você se ligava em trabalho artístico, se você, já viu o trampo de alguém e falou assim, caraca, isso é maneiro, queria fazer algo assim. Quem te inspirou para ampliar seus horizontes, para levar a escultura para as artes visuais e esses outros diálogos? Conta um pouco pra gente, as suas referências, né? O que você viu de maneiro que você achou, isso aqui é legal, quero fazer algo assim, ou então, isso aqui é legal e vou fazer do meu jeito, mas, maneiro ser artista. Vou voltar alguns bons anos atrás, quando o Aníbal era adolescente, tinha por volta de uns 16 anos de idade. Eu comecei a fazer aula de desenho e tive a sorte e o privilégio de fazer aula de desenho com um artista plástico, que é o João Mancini. Fiz mais ou menos uns 2, 3 anos de aula. Foi lá que me despertou o real interesse sobre a arte, né? Então, a metodologia dele era totalmente diferente, assim. Você chegava lá e ele falava assim, o que você quer desenhar, né? Então, não era uma coisa que era imposta, assim. Eu lembro que quando eu estava com 16 anos, quando eu fiz minha primeira escultura em casa, que eu lembro, era uma placa de pare e o processo de checkmate na placa de pare. Em cima da placa de pare, eu fiz o posicionamento no xadrez, né, do checkmate. E quando eu fiz aquilo ali, também por conta de trabalhar na oficina do meu pai até os meus 23 anos de idade, assim, também, que meu pai tem uma funilaria, isso me ajudou muito também nessa parte criativa. Então, teve a parte de fazer as aulas de desenho e também a parte de trabalhar com meu pai na oficina. Então, isso também foi muito importante, assim, no aspecto de entender os materiais, assim. Então, eu tive muito meu pai como referência e o João Mancini também, que me deu essa base, assim. E aí depois fui fazer arquitetura e numa aula de plástica, a temática era fazer uma escultura de argila, eu fui o único aluno da sala que se destacou, vamos dizer assim, tirou a maior nota. E aí depois o Caio Franco, foi meu professor na época, chegou e falou assim, depois no final da aula eu preciso falar com você. Eu falei assim, beleza. Aí ele falou assim, cara, você dá no curso errado, você tem que fazer artes plásticas. E isso foi o despertar, assim, que eu falei assim, caramba. Mas aí uma série de questões e tal, sistema capitalista que a gente vive e tal, eu falei assim, não, vou continuar com o curso. E sempre fazendo casas em formato de frango assado, em formato de gota, uma outra forma de entender e evidenciar a arquitetura, né? Então eu tive muita sorte porque os professores sempre deixaram eu muito livre, assim, nessa parte criativa. Então eu pude realmente sempre viajar na maionese. Isso era muito louco. Quero contar para vocês que eu comecei a fumar com 25 anos, né? Eu terminei a faculdade com 24, mas todos os professores achavam que eu fumava maconha. Achavam que eu ia para aula doidão, assim, vamos dizer assim, chapadão e tal, né? Então, isso foi muito interessante, porque depois fazendo uma leitura e conversando também com vocês, e entendendo algumas coisas, a planta, ela realça, ajuda também essa parte criativa de romper barreiras também, uma série de questões, não só na questão artística, né, gente? Também vocês, trabalham, escrevem, né? Imagino que quando fuma, clareia algumas coisas, né? Então, isso é muito importante. Na questão de referências, não só os artistas principais, assim, por exemplo, Picasso ou outros artistas contemporâneos, Duchamp, Nuno Ramos, Philip Stark, também Zaha Hadid, também, que são pessoas da arquitetura. As referências principais, assim, também, Macana, eu acho que é a questão das próprias pessoas, assim, principalmente pela questão da planta. Eu briso muito nessas questões dos movimentos do fumar, da forma como a pessoa tosse, como a pessoa deschava, como a pessoa pega a tesourinha. Então, é muito complexo falar isso, porque é isso. Esse é o meu processo, né? E é um processo individual, é a junção de várias coisas. É a junção de
tá com o pessoal fazendo aula de desenho, é estar na oficina do meu pai, trabalhando com ele, lixando o carro, passando massa, abrindo um porta-mala ou algo assim, colocando uma lanterna, pintando um carro, ou na própria arquitetura, fazendo maquete. Ou, por exemplo, depois eu fui para o grupo de pesquisa, trabalhar com impressão 3D. Mais recentemente, o próprio Siddhartha Ribeiro, os autores que eu leio, o Koch é também um filósofo que eu gosto muito. Então, tudo isso foi uma somatória de construção para quem é o Aníbal, né? E o Ganja também. Agora preciso saber que história é essa de casa em formato de frango assado. Sobre a questão da casa em formato de frango assado, eu, obviamente, não vou lembrar o nome do arquiteto agora, mas tem um episódio dos Simpsons em que ele passa... Já sei! O arquiteto Gary! Ele pode construir uma sala de concertos como fez em Los Angeles! Tão bom que é do Gary. Seria excelente uma nova sede para a Filarmônica de Springfield. Ele trabalhava muito na questão processual e criativa dele de amassar papéis. Então ele foi fazendo essas construções com esses processos mais livres. E depois ele usava o software de modelagem, né, para fazer isso. Então eu usei como referência esse arquiteto, pegar também referências também da própria natureza, casa em formato de folha e tal. Pena que na época não tinha um registro tão bom assim com câmera, celular, assim, para poder reviver, né, esse passado processual, criativo, projetual, assim. Pô, maneiro, cara. O nosso diretor mandou o nome aqui do arquiteto. Frank Gehry, obrigado. Para quem quiser assistir, ou digitar no Google também, são obras fantásticas, mas tem um episódio dos Simpsons, e aí tem essa referência aí. E, amigo, me fala o seguinte, como você enxerga a sua arte diante da proibição? Como você enxerga a sua arte também quando a gente fala sobre a luta antiproibicionista, né? Você já sofreu alguma repressão por conta da sua arte? Como você enxerga esse diálogo entre a proibição e o que você expressa artisticamente? Eu vou usar uma colinha, que inclusive eu vou falar disso no próximo artigo do mês de agosto, no Cannabis Monitor. Pesquisar a cannabis no campo da arte é um ato contemporâneo. Nesse sentido preciso, é enxergar no escuro do proibicionismo, da censura algorítmica, do estigma cultural e insistir que essa planta tem algo a nos dizer sobre corpo, sobre a história, sobre as formas de existir que o pensamento dominante tentou tornar invisíveis. E aí uma coisa muito importante para ser destacado nisso, que depois eu vou te chavando com vocês, a planta não é o tema da minha pesquisa, ela é a lente através da qual olho para o mundo. É o que o invisível sempre encontra uma forma de aparecer. A arte é uma dessas formas. Já sofri repressão algorítmica das redes sociais e tal, uma série de questões. Eu acho também isso como os processos também de trava para fazer os vídeos e tal, né? Porque se rola uma censura, já não está sendo genuíno, né? Na questão criativa e artística. E, de uma certa forma, para a parte criativa também isso é bom porque... Se a gente pega o processo histórico, principalmente no Brasil, dos artistas, houve a censura, né, na parte da ditadura e tal, então tiveram que usar a criatividade, usar a arte para meio que driblar essa censura, que é o que está acontecendo também hoje em dia. Então isso também, de uma certa forma, é interessante criativamente, porque instiga o artista, né, as pessoas a usar outras formas de se expressar. A planta tem uma complexidade tão grande assim dentro da minha pesquisa, porque ela não é só um objeto passivo, ela é um sujeito com o qual nos relacionamos.
E aí, seja a pessoa que usa ou que não usa, né, vai ser outra forma também de tratar a planta, né, não só como tema, mas também como referencial, como uma forma de pensar, de sentir e de existir, que ilumina dimensões da experiência humana, que outras abordagens não alcançam. Tô pegando algumas coisas assim e tal, e lendo também, assim, que é importante, porque a cannabis é uma das plantas que mais profundamente moldou culturas humanas ao longo da história. É complexo isso, porque o sistema tentou silenciar a planta, né? E isso sempre vai acontecer porque... Vou entrar numa brisa aqui com vocês. Isso está um pouco associado à questão da educação e com a planta. Os próprios políticos, o sistema em si, não quer que as pessoas tenham uma mente expansiva de entendimento, de inteligência, de estudo, de adquirir conhecimento. Por quê? Porque nisso há os questionamentos do próprio sistema em que a gente vive. Então, eles querem que realmente as pessoas fiquem burras. Com a planta, eu percebo muito isso, assim, e também depois quero escutar isso de você também um pouco, que é realmente o que o professor Siddhartha Ribeiro fala também, que é uma planta professora. Ela mostra certas nuances, certos detalhes que por conta do cotidiano acelerado que a gente vive, principalmente a galera que mora nas grandes metrópoles, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Essa questão do tempo, que você não tem tempo para você mesmo, para você poder se reconectar, estar com você mesmo, poder refletir, pensar nas suas ações. E foi isso que eu senti quando eu experimentei e uso a planta, é justamente isso. Igual um amigo meu fala, o ato de fumar, ele é um caminhar slow motion. Então, para mim está muito associado a isso. Ter essa questão de tempo para você mesmo, e quando você fuma, pelo menos para mim, a percepção de tempo muda, e o próprio professor Siddhartha Ribeiro fala, né, o tempo das flores. Se tem um tempo das flores e nós somos a planta, nós também temos nosso tempo. Então, que aí tá nessa dualidade também, nessa questão de comparativo das redes sociais que eu falei aí anteriormente e tal. Então, isso é de uma complexidade muito grande. E eu ainda estou aprendendo com a planta. E aprendendo com as pessoas, aprendendo com o contemporâneo, com o que a gente vive, né? Com o que a gente recebe. Acho que a lição da vida, né? Uma das lições da vida é essa, né, cara? Se manter aprendendo, tá ligado? E é isso, né? Como você bem citou o Siddhartha, né? E como você bem citou também essas interações com a planta, eu acho que faz parte pra gente se manter aprendendo, se manter se questionando, usando dessa questão que você falou também, de uma percepção diferente do tempo, para conseguir enxergar detalhes que na agitação e na pressa do dia a dia da cidade grande, às vezes passam batido, tá ligado? A planta ajuda muito nesse lugar também, para mim, né, particularmente falando, e que esses insights, essa espera, essa paciência, essa velocidade diferenciada no raciocínio nos leve a conseguir enxergar um futuro melhor, a chegar nesse lugar também. E falando em futuro, conta pra gente, mano, suas perspectivas pro futuro do Ganja 3D, do seu trabalho como artista, né? Como você vê aí as próximas etapas, né? O que você espera do futuro do seu trabalho e dessa sua relação com a arte, com o mundo? Muito boa a sua pergunta. Eu geralmente falo uma frase assim para mim mesmo. O passado a gente deixa de lado, o presente a gente vive e o futuro a gente só dá uma olhadinha na fechadura. Com relação ao futuro do Ganja 3D artístico, assim, o que eu posso falar para vocês tá sendo um processo contínuo de criação, de estudo, de aprendizagem, muito constante. Agora também com a coluna no Cannabis Monitor também tem me proporcionado outras formas de se comunicar, de criação também. Agora eu estou muito mais nos estudos da performance, um pouco na parte também da música. Então, o que eu posso falar para vocês é que o Ganja 3D está vivendo o processo dele.
um processo contínuo que não tem um fim, algo que está em movimento. Eu gosto muito de citar o Coach, que é um livro A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura. A vida é um sopro, né? Então a gente pode associar isso, por exemplo, à questão do pólen. Então, se um trabalho ele acontece, ele é materializado sobre, e isso acontece através do sopro, no caso das redes sociais, no tal da tecnologia, da expansão da comunicação, por exemplo, igual desse podcast, o pólen se espalha por quilômetros. Então, o meu processo e a minha arte, de uma certa forma, também. Então, a minha arte é um sopro. É isso. Acho muito foda, porque um sopro também não deixa de ser, depois que a gente dá uma tragada no baseado e joga pra fora, né? Também é um sopro. Exatamente, porque igual, por exemplo, eu falei um pouquinho do meu processo de fazer as esculturas, é justamente isso, é dar vida a esse sopro para as esculturas também. Então, a brisa é livre, a subjetividade artística também de interpretações, ela permite isso, né? Então, é isso que você falou aí, Macana. Pô, tamo junto, meu querido. Acho que quem escutou a gente até aqui teve uma boa brisa também. Espero que saia inspirado e que vá soprar por aí também artes e ideias que vão ajudar a pensarem sobre esse mundo, que é sempre importante, né? Pensar, refletir, é algo sempre fundamental. Um prazer te receber aqui, meu brother. Aníbal, obviamente, também fica o convite para quem está assistindo a gente e seguir o Ganja 3D, dar uma olhada no trabalho do cara, na arte do cara, né? Mais do que chamar de trabalho, né? Na arte do cara, para compreender um pouquinho melhor sobre o que falamos aqui e para também, se quiser, ir numa exposição, conhecer pessoalmente, porque é muito importante também. Valorizem os artistas brasileiros. Meu querido, fica com você aí as palavras que você quiser. Muito obrigado pela presença. O microfone é seu. Bacana, muito obrigado. Muito obrigado também, Gustavo, pelo convite também. Agradeço demais a galera também que tá escutando a gente, assim. Para quem quiser depois acompanhar meu trabalho, igual a Macana também falou, é o @ganja3d. Tô com coluna também no Cannabis Monitor. No meu próprio Instagram também tem o meu portfólio também com a minha pesquisa. Então vão lá, me sigam também para acompanhar meu trabalho. Igual eu falo também nas redes sociais, boas brisas, pessoal. Boas brisas para vocês. Boa, tamo junto, Aníbal. Você que escutou a gente até aqui, deixa a sua curtida, compartilha e a gente volta numa próxima com mais um Aperta o Rec, conversando com a galera que literalmente faz a sua cabeça. Valeu!